Eu gosto de homem? Gosto. Sim, sou hétero. Mas eu tenho medo de homem. Tipo, Onde essas mulheres têm ouvido que homens são bicho-papão? sabe, vamos marcar de se ver. Eu tenho medo de ir e não voltar mais. Ai, vamos sair à noite. Elise Matsunaga confessou ter assassinado o marido com um tiro a queima-roupa e, em seguida, esquartejado o corpo. Tem faca. Às vezes tem uma serra elétrica, né? A gente não... Eu tenho medo. Eu tenho medo, sim. Aí eu fico na minha casa. Eu prefiro ficar na minha casa, que eu sei que eu tô segura aqui dentro. E em alguns lugares específicos. Ou então eu prefiro sair com minha amiga, com mulher. Ela vai fazer o que comigo? Não vai fazer nada. Agora um homem... Um murro já me mata. Um tapa que ele me der, meu dente já voou, já cuspi os dentes, tudo que eu tinha aqui. Meu olho, ele sai pra fora. Então eu prefiro ficar aqui na minha casa. Ah, vamos sair à noite. Não vou sair de noite. Deus que me livre, tá repreendido. Pegar um Uber de noite? Não, jamais. A pessoa pode me dopar, pode me jogar no mato, fazer alguma coisa comigo. E aí? E aí? Sim. Eu não tenho medo dos demônios, de espírito, não. Eu tenho medo da maldade humana. Eu tenho medo de homem. Que homem parece que não gira bem e tem que fazer alguma coisa com os outros. Eu tenho medo de casar e o cara fazer alguma coisa comigo. Se revoltar, uma briga. Eu não... Sei lá, eu tenho medo. Acho que eu ia travar, assim, sabe? É um desabafo meu pra vocês. Essa semana eu fui assediada 3 vezes, uma delas dentro do meu consultório. É muito louco precisar falar disso, porque ser mulher, hoje, é precisar o tempo todo estar calculando o risco. Na rua, no trabalho, até nos lugares que você deveria se sentir muito segura, né? Um homem marcou consulta comigo e, enfim, normalmente eu atendo majoritariamente mulheres, 90% dos meus pacientes são mulheres, justamente por eu me sentir mais segura e, enfim, é meu tipo de persona. Mas ele falou que já tinha me visto correndo no parque, que ficou apaixonado, que falou sobre mim com pessoas e que marcou a consulta pra me conhecer. De onde ele tirou que falar sobre isso, em algum dado momento isso poderia me gerar interesse. E naquele momento eu já não estava mais atendendo, eu estava 100% em alerta. Mesmo assim eu prossegui a consulta, continuei mantendo postura, fui profissional, mantive toda a anamnese, que são aquelas perguntas que a gente faz, como toda mulher faz, mesmo insegura, mesmo com medo, mesmo pensando que alguma coisa pode acontecer, que enfim, é um ambiente que é muito intimista. Poderia acontecer qualquer coisa ali dentro. E durante toda a consulta, ele trazia alguns pontos pessoais, mostrando que conheciam pessoas que eu não conhecia também. Enfim, não é um grande problema, né, a pessoa trazer coisas pessoais, porque eu também trago. Mas era muito no objetivo de mostrar que ele conhecia muita gente que eu conhecia. Talvez isso me gera algum tipo de interesse. E ao final do atendimento, quando eu falei que eu já conseguiria fazer a dieta com todas as informações que ele tinha me passado, ele me perguntou se eu queria jantar com ele. E talvez o homem assistindo isso pode até pensar, mas ele só chamou você pra sair. E não. Ele fez isso num ambiente fechado, onde eu não estava me sentindo segura, estava me sentindo extremamente vulnerável. Onde eu não podia nem reagir de uma forma diferente da que eu reagi, muito profissional, por sinal, porque eu estava trabalhando. Eu nunca ia agir da forma que eu queria, e isso muda tudo. E na hora, mesmo com medo, eu só respondi: isso não é ambiente, é meu trabalho, por favor, respeita, sabe? E não para por aí, né? Hoje eu tava na rua, um cara encostou o carro perto de mim no sinal, abaixou o vidro, eu tive que atravessar rápido, fazer um caminho que eu nunca tinha feito por medo. Nesse mesmo caminho, eu também tava andando e aí passaram 3 homens, onde eles, claro, se sentem seguros em fazer qualquer tipo de comentário. E um homem comentou: durinha, né? Eu só respondi um palavrão, porque nesse ambiente eu consegui reagir de uma forma que eu reagiria para qualquer homem que achasse que é convidativo ou que é normal falar qualquer tipo de coisa ou fazer qualquer tipo de convite para uma mulher sem ela ter dado o mínimo de abertura. Não é exagero, não é gentileza e muito menos um elogio. É medo, é cansaço e principalmente evasão. E o que mais me pega com mulher é isso. A gente nunca desliga esse estado de alerta. A gente pensa na roupa, no tom da voz, em como vai se portar. E ainda se culpa, quando no final das contas não é culpa nossa. Quando a gente é assediada, esse assédio não deixa uma marca só na hora. Ele tira a paz, ele tira a segurança, ele muda a energia, porque eu passei a semana inteira com energia extremamente baixa e sugada. E se você é mulher, eu tenho certeza que você entendeu muito bem esse vídeo. Eu queria muito acreditar que essas coisas fossem parar de acontecer, mas infelizmente a gente tem que viver com isso, né? Porque eu avisei para as secretárias que eu não vou atender mais ele. Óbvio que eu não vou deixar de andar na rua, mas o estado de alerta sempre vai continuar. E só não podemos normalizar. E quando a gente tiver a oportunidade de responder, que a gente sempre responda, né? E se impõe. Bia, acabaram os homens do planeta Terra, acabaram. Não tem mais, Bia, foram abduzidos. Calma, o homem tá aqui. Primeira pergunta que você vai se fazer: você tá chata? Chata, reclamona, mimizenta, militante? Deus me livre. Mulher militante. Sabe aquela nuvem de tempestade na cabeça, que nada tá bom?
Falta de controle emocional, grita por tudo, xinga tudo. Pode ser isso também. Não, isso é normal, é natural que você se perca de você. Isso já aconteceu comigo também. Eu tava muito chata quando eu era Xena, guerreira, com a espada na mão lutando. Eu era essa, mas eu falei, eu preciso me curar. Isso aqui tá errado. Eu estou toda errada na fila do pão francês, então eu preciso fazer alguma coisa pra mudar, porque o mundo não vai mudar. Então eu preciso mudar se eu quero uma realidade diferente. E aí eu comecei a fazer esse trabalho. Tá quase 10 anos, né, gente? Quase 10 anos isso. Então a primeira pergunta que você tem que se fazer é essa. Tá chata? Tá reclamona? Tá militante? Tá mimizenta? Porque homem não aguenta isso não. O homem também quer relaxar no lugar de homem, no masculino dele. Mas ele só consegue isso com uma mulher, ó, doce, amável, que tem merecimento alto, que tem ambição. Uma mulher que sabe exatamente pra onde tá indo. E que tem o controle de suas próprias emoções. Uma mulher que tá no lugar. Essa é a pergunta, minha irmã. Você tá chata? Se pergunta aí. Gente, vamos conversar. O que tem acontecido com as pessoas, principalmente com os homens? Eu tô vendo um esforço dos homens para conquistar e em breve sumir, que tá assim, surreal. O cara começa a ficar muito presente, começa a envolver uma história ali com você. Né, assim, tem cara que chega a conhecer família, começa a criar planos ali com a mulher e de repente ele resolve, sumir. Some do mapa, começa a reduzir as mensagens, começa a reduzir a frequência do encontro, vem com o papo de que não tá preparado para ter relacionamento e aí começa a ficar esquisito, começa a dar desculpa esfarrapada. Eu fico me questionando, gente, se você já sabe que você não quer ter nada com uma pessoa, não precisa ficar criando relação com ela, gente. Manda mensagem quando tá afim de sair. Não precisa ficar criando uma coisa que não existe. Depois a outra parte tá achando que tá louca. E assim, gente, será que a gente não tem nenhuma responsabilidade dessa situação que, né, vem sendo criada? Óbvio que a pessoa também que tá criando expectativa, ela também tá envolvida ali, ela também tá errada nessa situação. Mas assim, gente, eu tô vendo comportamento de homem que eu acho que chega a ser desrespeitoso real. Eu quero saber o que você acha sobre o assunto. Me conta tudo por aqui.